Olá, eu quero agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade de poder estar compartilhando com você a palavra de Deus. Na verdade é um privilégio para mim poder estar transmitindo a palavra de Deus para os corações que nos assistem nesse momento. Eu quero dar graças a Deus pela palavra, pelas Escrituras, porque quando Paulo escreve a Timóteo, ele mostra o valor das Escrituras. Eu quero chamar a sua atenção para justamente aquilo que a palavra de Deus ela produz na minha vida e na sua vida. Ela é a verdade. E nós precisamos entender que as Escrituras é o manual da vida cristã, principalmente nas cartas de Paulo, que o próprio Deus confia ao apóstolo Paulo, este evangelho, o evangelho da graça de Deus, graça de Deus. E quando Paulo escreve a Timóteo, lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, e ela é inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus, eu e você, seja perfeito, seja maduro, não como meninos, e perfeitamente instruídos, ou instruído, é o que está escrito, para toda a boa obra. Eu quero agradecer a Deus por este privilégio de poder estar ensinando as Escrituras. No meu pouco conhecimento, mas dou graças a Deus pelo pouco que Ele tem me dado, e tenho me esforçado a cada dia para aprender mais e mais a palavra de Deus, para poder também ensinar a palavra de Deus. Ela não precisa de enxerto, ela não precisa que seja adicionado mais nada, porque ela em si mesma, ela é poder de Deus para salvação, para transformação, para promover a mudança que o próprio Deus deseja na minha vida e na sua vida. E damos graças a Deus porque o plano de Deus é maravilhoso, é perfeito. Deus, Ele nos amou. Segundo Paulo escreve aos Romanos, que Ele provou o seu amor para conosco, em Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Damos graças a Deus. Eu quero compartilhar com você hoje a epístola que o apóstolo Paulo escreve a Filemon. A epístola que o apóstolo Paulo escreve a Filemon, e Filemon só tem um capítulo. Eu quero ler com vocês os versículos 9 e 10.
que diz: todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Em outras epístolas, Paulo apresenta como o apóstolo escolhido desde o ventre de minha mãe, mas aqui é Paulo, o velho, prisioneiro do Senhor. A carta de Paulo a Filemon, ela é tão pequena e alguns estudiosos preferem chamá-la de bilhete. Quando Paulo envia uma carta para a igreja de Colossos, e esta carta vai pelas mãos de Onésimo. Isso está claro em Colossenses capítulo 4, versículo 9. Ele também manda esta carta a Filemon. Paulo está preso. Não se sabe ao certo se ele está preso em Roma ou se em Éfeso. O fato é que ele está preso. E esta carta é uma das 7 cartas que Paulo escreve na prisão. As outras são Efésios, Colossenses, Filipenses, as 2 a Timóteo e a carta a Tito. O interessante é que a prisão não aprisionava o coração do apóstolo. Existem pessoas livres, mas aprisionadas. Existem pessoas aprisionadas, mas livres. Paulo estava aprisionado, mas estava livre. E esta carta, amados, é considerada como a carta mais pessoal, a carta mais íntima que Paulo já escreveu. Martinho Lutero diz que esta carta, ela expressa de maneira sublime o caráter do amor cristão. João Calvino, ele diz que em nenhuma outra carta se descreve a expressão que ele usa de cores tão vivas, a docilidade do caráter de Paulo. Se você for um leitor habitual das Escrituras, a Bíblia, você vai perceber que em nenhuma outra carta de Paulo ele se comporta como nesta carta. É uma carta menos pastoral e mais paternal. É uma carta menos apostólica e mais amorosa. O Paulo sisudo das cartas fortes e doutrinárias não se apresentou aqui. Apresentou-se aqui um Paulo, pai, carregado de um amor inexplicável por um escravo fugitivo, cujo nome era Onésimo. Ao longo desta carta, a gente aprende que Onésimo era um dos milhões de escravo do Império Romano. Precisa-se que nos dias de Paulo,
espalhado em todo o território dominado pelo Império Romano, havia cerca de 60 milhões de escravos. Não é um número consensual, mas se sabe que o número era de milhões de escravos. Quase metade da população do Império Romano era composta por escravos, por povos escravizados, dominados, servindo a diversos senhores. Onésimo era um escravo e Filemon, um cristão rico, abastado da cidade de Colossos. Colossos é uma cidade estratégica, conhecida pela tintura no tecido. Era chamada da cidade do refrigério, por causa das águas frias e do seu vento fresco. Os ricos de Roma tinham casas em Colossos. No verão, eles vinham a Colossos para desfrutar do refrigério da cidade. Próximo estavam duas cidades, uma conhecida nossa, Laodiceia. Laodiceia ficava entre Colossos e Hierápolis. Enquanto Colossos era conhecida como a cidade do refrigério, Hierápolis era conhecida como a cidade das águas milagrosas, porque das rochas de Hierápolis minavam águas termais, águas quentes. Então as pessoas que tinham problema de saúde iam a Hierápolis para banhar-se nas águas termais e serem curadas. As que tinham problema com o calor iam a Colossos para o refrigério. E Laodiceia? Laodiceia era conhecida como a cidade das águas mornas. Agora você vai entender aquele texto de Apocalipse. Quem saía de Roma para Hierápolis ou outras cidades da região, programava a sua viagem para não precisar parar em Laodiceia. Por quê? Porque Laodiceia não tinha fontes de águas. As águas de Laodiceia vinham por tubulação da cidade de Colossos. E quando chegava em Laodiceia, a água estava morna. Por isso, em Apocalipse, o Senhor diz à igreja de Laodiceia: oxalá que você fosse frio, Colossos, ou quente, Hierápolis, serviria para alguma coisa, mas porque és morno, nem para saciar os desejos dos viajantes você serve. Filemon é de Colossos. Na casa de Filemon funcionava a igreja aos colossenses. Onésimo, escravo de Filemon. E é interessante que Paulo não faz nenhuma observação sobre a questão da escravidão ou da escravatura. A abordagem aqui, amados, não é dos valores que envolvem a questão. A abordagem de Paulo nesta carta traz para nós 3 princípios fundamentais da vida cristã. Ou seja, não é a abordagem dos valores que envolvia a questão. Paulo não focava no problema, mas sim na solução. E esses 3 princípios que Paulo apresenta nesta carta são princípios fundamentais da vida cristã.
E o primeiro princípio é o princípio do perdão. Paulo vai ensinar a Filemon, obreiro amado, e a nós, que perdoar é uma grande marca do amor de Deus em nós. Primeiro princípio, o princípio do perdão, que é uma marca. Perdoar é uma grande marca do amor de Deus em nós. O segundo princípio, Paulo vai ensinar aqui, é o princípio da confrontação. Ou seja, no pecado de Onésimo, Paulo confronta a postura irredutível de Filemon, e ele chega a dizer a Filemon: você me deve a própria vida. O terceiro princípio que Paulo vai ensinar aqui é o da paternidade espiritual. Ele usa a expressão: recebe meu filho. Ele é o meu filho gerado nas prisões. E nós vamos perceber como Paulo ama Onésimo de uma maneira linda, de uma maneira divina. Nesta carta, Paulo se parece de maneira incrível com Jesus, intercedendo por nós. Por isso, e Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Vamos entender qual é o cenário da carta. Como uma carta tão pequena pode nos ensinar tanto a respeito da vida cristã e que pode nos ensinar tanto a respeito do amor de Deus por nós, o amor de Deus por mim, o amor de Deus por você. Onésimo, filho espiritual de Paulo, escravo de Filemon, fugitivo. O texto diz no versículo 16, o seguinte: não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Versículo 18: e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Onésimo causou algum dano a Filemon, não se sabe o que. Paulo não julga importante falar sobre qual foi o delito de Onésimo. Importante é falar sobre a restauração de Onésimo. E tem muitas pessoas se importando em falar do problema e de outros, mas não se importa com a restauração da pessoa. Fica aprisionando. Eu aprendi algo com uma pessoa, e vou dizer o nome, do pastor Bernardo. Quando você fala mal de uma pessoa, você está roubando o caráter dessa pessoa. O importante para Paulo era falar sobre a restauração de Onésimo. O fato é que ele causou um dano a Filemon e fugiu, porque a pena para danos graves era a morte. E Onésimo sabe que Filemon, como senhor de escravos, vai sentenciá-lo, porque sentenciar um escravo faltoso
era uma forma de ensinar, era uma forma de controlar os outros para que eles não seguissem o mesmo caminho. De algum modo, a Bíblia não diz como. Onésimo se encontrou com Paulo. Paulo está preso. Até quem diga que Onésimo estaria preso também e conheceu Paulo na prisão. Mas fato é que Paulo está preso e Onésimo se encontra com ele. Talvez na sua fuga ele tinha ido procurar Paulo, porque sabia que Paulo tinha peso diante de Filemon para interceder por ele. Não se sabe. O texto relata que Filemon, uma pessoa influente, numa cidade influente, Filemon tinha mecanismo para encontrar Onésimo. Onésimo se encontra com Paulo e Paulo começa a falar de Jesus para Onésimo. E Onésimo, o escravo fugitivo, se torna agora filho espiritual de Paulo. O velho, e um filho espiritual tão querido, que Paulo usa expressões muito fortes para derreter, vou usar essa expressão, ou para alcançar o coração de Filemon acerca de Onésimo. Presta atenção aqui. Onésimo é um escravo fugitivo. Amados, e no contexto, o escravo não tinha direito nenhum. Os escravos naquele contexto não eram considerados cidadãos. Eles não tinham direito de ter patrimônio. Eles não tinham direito nem de se casar. Eles poderiam ter uma mulher, mas na certeza de que a qualquer momento eles podiam se separar, porque os escravos eram vendidos. Não havia vida, e esse homem era assim. Filemon, se os irmãos leem o versículo 1, vai ver que Filemon é um obreiro na igreja de Colossos. E a maneira que Paulo fala dele indica que ele é um obreiro e um investidor nas missões de Paulo. A igreja de Colossos funcionava na casa de Filemon. Veja o versículo 6. Veja o versículo 6. Olha a maneira como Paulo descreve a fé de Filemon. Ele diz assim: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo a Filemon nós reconhecemos a sua fé. O versículo 7 diz: pela sua fé, muitos irmãos têm sido regozijados e recreados. Olha o que diz o versículo 7: porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Filemon era consolo na vida dos irmãos, na vida de muitos irmãos. Era o crente que socorria aqueles que estavam sofrendo. Era aquele que dava apoio, aquele que tinha um coração grande. Mas se o assunto era negócio, negócio é negócio. Se você fugiu, eu vou te pegar e você vai me pagar. E é assim que muitos estão vivendo hoje. E por incrível que pareça, muitos cristãos
com o coração cheio de rancor, cheios de ressentimentos do passado. Mas agora Paulo está dizendo a Filemon que essa comunicação da fé seja eficaz. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós por Cristo Jesus, Filemon, é agora que eu vou colocar a tua fé a teste. Sua fé não será provada quando você faz o bem aos irmãos. Sua fé será testada quando você faz o bem a alguém que lhe causou dano. Eu vou repetir para você. Sua fé não será provada quando você faz o bem aos irmãos. A sua fé será testada quando você faz o bem a alguém que lhe causou dano. E ele diz para Filemon: e essa comunicação da tua fé seja eficaz, assim como outros têm sido consolados pela tua fé, agora faze-a eficaz, manifeste esta fé. Paulo vai cercando Filemon. Ou seja, pratique a sua fé, assim como muitos irmãos são consolados, como muitos irmãos têm sido edificados, têm sido recreados. Muitos irmãos se regozijam que esse sentimento também seja na vida de Onésimo, que ele também seja recreado, que ele se alegre com a sua atitude, demonstre esta mesma fé para com a vida de Onésimo. Amados, sabe quem levou a carta? Onésimo. Imagine a cena. Filemon está lá dentro da fazenda e outro escravo chega e diz: Senhor, o que é? Aí fora tem um escravo querendo falar com o Senhor. Quem é? Onésimo. Quando Filemon chegou, Onésimo estende a mão com a carta. Filemon reconhece a letra, porque Paulo diz no versículo 19: eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Filemão reconhece a letra, porque Paulo diz assim: eu escrevi esta carta com o meu próprio punho, eu não mandei outro escrever para você não achar que a carta foi alterada, que a carta foi manipulada, eu mesmo escrevi. E quando Filemon encontra a letra de Paulo, ele para ler antes de conversar com Onésimo, porque antes de conversar com Onésimo, antes de Filemon conversar com Onésimo, Paulo conversa com Filemon através desta carta. Presta atenção, a palavra é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Agora observe
outro detalhe extraordinário nesta carta, revelada de maneira linda, que é a autoridade de Paulo. Versículos 8 e 9. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Amados, esta palavra nos constrange. Esta palavra, amados, nos deixa sem opções. E é isso que Paulo faz. Ele cerca Filemon de amor. Esta palavra nos choca, isso nos choca, e Paulo ensina para nós aqui é que a autoridade não é poder de mandar, a autoridade não é o poder de mandar, mas a autoridade é a capacidade de pedir em amor. Eu vou repetir. A autoridade não é o poder de mandar, mas a autoridade é a capacidade de pedir em amor. Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho. Amados, embora eu tenha em Cristo, que Paulo está dizendo, embora eu tenha em Cristo a autoridade para mandar, todavia eu prefiro pedir por amor. Acerca do meu filho Onésimo. E Paulo usa essa autoridade também no versículo 18. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Ele usa da autoridade para dizer isso. Isso é autoridade, porque ele está utilizando o crédito que ele tem para dizer no versículo 19. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu o pagarei, para não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Estou escrevendo do meu próprio punho, eu te pagarei. Agora Paulo usa, amados, essa autoridade para dizer, para não te lembrar que tu me deves a própria vida. Qual é o crédito que Paulo tem com Filemon? É o crédito. Não se sabe em que momento da vida de Filemon Paulo surgiu. O fato é que Filemon estava sob risco de vida de alguma forma e foi salvo por Paulo. Agora Paulo está dizendo, se Onésimo te deve, coloque na minha conta. Eu te pagarei para não te lembrar, para eu não lembrar você que tu me deves a tua própria vida. Olha o nível que Paulo chega para interceder por nós. Parece Jesus intercedendo por nós. Pai, qualquer dívida que ele tiver, coloque na minha conta, porque eu dei a minha própria vida. Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados.
Falando aos Colossenses, Paulo usa uma expressão linda a respeito do que ele fez com os nossos pecados. De maneira linda. Ele diz no versículo 14 que, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, encravando-a na cruz. E Paulo está usando da mesma autoridade. O apóstolo está usando de uma autoridade como ele nunca usou em outro texto para interceder por alguém. O apelo de Paulo no versículo 16 por Onésimo é tão grande que ele diz assim: não receba mais como escravo. O cara fugiu como escravo, ele lhe causou dano como escravo, a lei te dá direito de você matar, de você arrancar o pescoço dele. Agora alguém escreve assim: do meu próprio punho eu escrevo e te digo, se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta, eu te pagarei, só para não te lembrar que você me deve a própria vida. Observação: não receba mais como escravo, receba como irmão muito amado. Não receba mais como escravo, mas receba como irmão muito amado. Particularmente por mim. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Literalmente, amados, quando ele diz assim, Paulo está se colocando como escudo. Ele está dizendo a Filemon: se você rejeitá-lo, você vai estar rejeitando alguém que é muito amado meu em particular. Você está rejeitando a mim. Assim também o pecador, quando rejeita o que Cristo fez na cruz, está rejeitando o amor de Deus. A verdade é que Paulo tira a chance de Filemon de punir Onésimo. Ele usa de sua autoridade em amor. O que Paulo está pedindo a Filemon não é simples. É um mundo onde a escravidão é comum, onde o escravo não tem direito. E Filemon tem outros escravos. E Paulo está dizendo: perdoa o dano que este te causou, coloque na minha conta e dá para ele carta de alforria. Não receba mais como escravo, torne-o livre, trate-o como irmão muito amado, principalmente por mim. Isso lhe ensina alguma coisa, meu amado? Isso ensina alguma coisa para você? Porque para mim ensina muito. Uma pergunta: quem é seu Onésimo? Quem é seu Onésimo? Se Paulo estivesse aqui e perguntasse: quem é o teu Onésimo? E se Paulo dissesse assim: qualquer dano que ele te causou, coloque na minha conta, eu te pagarei, para não te lembrar que o que você conhece como fundamento do Evangelho de Cristo foi eu que trouxe em forma de cartas, inspirado por Deus. Foi Deus que me comissionou a escrever para lhe orientar vocês a respeito da salvação e orientar vocês como devem viver a vida cristã. É um desafio para o perdão,
é um desafio para a liberação do perdão. O interessante, amados, e muitos estão aí evangelizando, pregando para pecadores, e devemos pregar para que eles se arrependam, e com o objetivo de cuidar, de ensinar, mas tem muitos cristãos que não perdoam quem está convivendo com ele na mesma fé. E o interessante é que Paulo está dizendo tudo isso, falando tudo isso, usando de autoridade, ou seja, autoridade, não dando tapa, não falando mal dos outros, não rejeitando os outros da comunhão, roubando o seu caráter, não gritando. Autoridade é falar com firmeza, mas Paulo nos ensina aqui que ele usa a autoridade para pedir por amor. Para pedir por amor. Interessante isso. E Paulo, com a sua habilidade literária, com a habilidade literária que Paulo tem, ele usa trocadilhos com o nome de Onésimo, para outra vez dar uma desarmada em Filemon. Olha o que diz o versículo 11. Olha o que diz o versículo 11. O qual, no outro tempo, te foi inútil. Quem era inútil? Onésimo. Mas agora, a ti e a mim, muito útil, tu tornei a enviar. Por que Paulo diz isso? Porque a palavra onésimo significa útil. Paulo pega o nome de Onésimo para fazer um trocadilho e demonstrar, ou seja, fazer esse trocadilho para desmontar a armadura mental de Filemon, para quebrar a barreira que existia entre ele e Filemon. E quando ele diz outrora, ele não fazia jus ao seu nome. Outrora, ele não foi digno do nome que carrega. Ele se tornou inútil. Mas agora, ele é útil não somente a ti, mas também a mim. Se você não o quiser, libera-o para que volte a trabalhar comigo, porque para mim ele é útil. Eu quero abrir um parênteses aqui, inclusive para muita gente que diz que conhece a graça de Deus e anda pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho da graça de Deus, e que conhecem de fato, e que ensinam de fato, e grandes ensinos, mas está com o coração cheio de amargura, ressentimentos do passado, por um Onésimo na sua vida, por algo que alguém fez no passado, algo que causou um prejuízo para ele, no pensamento dele, algo que talvez machucou o ego, e que essa pessoa criou um campo de força, podemos dizer assim, encheu seu coração de ira e de amargura, por causa do prejuízo, porque seus sentimentos foram machucados, e que não perdoam, Eu volto a te perguntar, meu amado, quem é o teu Onésimo? Tem muita gente para quem você não serve. Tem muita gente para quem você não serve. Mas, amados, esta carta, irmãos, revela o amor de Deus por nós. Está dizendo, ainda que você não seja útil para ele ou para ela, para mim você é muito útil.
para Deus, você é útil. Agora, observe o amor paternal de Paulo. Você nunca encontrou o apóstolo em nenhuma outra carta com tamanha expressão de paternidade. No versículo 10, ele diz: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. E no versículo 12, ele diz: e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Que absurdo de amor. Ele diz: recebe como se eu estivesse mandando o meu coração. Faça com ele o que você faria com o meu coração. Se um homem consegue amar assim, se um homem consegue demonstrar este amor por alguém, imagine como é a intensidade do amor de Deus por você, meu irmão, por você, meu amigo. O coração paternal de Paulo aparece como nunca no versículo 13. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. E no versículo 17, assim pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Tem chance de Filemão castigar Onésimo? Paulo cerca Filemão com tanto amor. No versículo 1 ele diz: amado Filemão. Antes de falar do amor, do seu amor para com Onésimo, ele expressa o seu amor para com Filemão. Meu amado, o amor que você conhece de mim, o amor que dediquei a você, estou dedicando a ele. Se você não despreza o meu amor por ti, tenha apreço do meu amor por ele. Paulo prende Filemão com as cordas do amor. Paulo imobiliza a fúria de Filemão com o amor. Ele controla, ele consegue salvar Onésimo da punição legal pelo amor. A Bíblia não diz o que Filemão fez a partir daí, mas dá para entender que Filemão não consegue resistir aos apelos de Paulo. E aí, se você vê depois, Onésimo deixa de ser escravo e passa a ser evangelista e cooperador de Paulo. Colossenses, no seu capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte: juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Onésimo passou a ser um cooperador de Paulo. Inácio de Antioquia, escrevendo sobre a tradição cristã, diz que Onésimo, escravo fugitivo, se tornou bispo e líder da igreja em Éfeso. Os pastores de Éfeso foi o apóstolo João, o apóstolo amado, que reclinava a cabeça no peito do mestre. Policarpo, um ancião de 93 anos que foi chicoteado até a morte por não negar a sua fé. E quando os membros do seu corpo aparecia depois de tanto chicote,
e alguém lhe disse: nega o seu Cristo, Policarpo, salva a sua vida. Policarpo respondeu: eu conheço Jesus desde a minha adolescência e ele nunca me decepcionou. Como agora eu o negaria, o meu Senhor e Mestre? Onésimo, o escravo fugitivo, que se tornou o filho espiritual de Paulo, o velho. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei qual é a sua situação, Onésimo, mas sei que Deus pode te colocar no lugar que Ele planejou para a sua vida, porque Deus não abre mão de você. Deus ama você. Você que está na escravidão do pecado, está aprisionado no pecado, saiba que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar, para dar sentido à sua vida e você ser uma pessoa útil nas mãos de Deus. Para você que está em Cristo, esta epístola também foi escrita por Paulo, escrita para a nossa edificação, para também nos mostrar como devemos viver a graça de Deus. Paulo não só escreveu, mas Paulo viveu o que escreveu. Paulo vivia o que pregava. Paulo não considerava a falta das outras pessoas para com ele como um prejuízo. E Paulo não era sentimentalista, mas Paulo era um homem que se parecia com Cristo. Por isso que ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. O pastor Bernardo deu um estudo na última terça-feira, riquíssimo. O porquê do questionamento de muitas pessoas, porque falamos Paulo, se não focamos em Jesus. Não. O vídeo está disponível para vocês entenderem o porquê de Paulo. Nós sim sabemos que a salvação é por Cristo, pela fé na pessoa de Cristo, mas que o próprio Cristo confiou ao apóstolo Paulo essas verdades para ele escrever, e ele se tornou modelo para todos aqueles que seriam salvos. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que a cada dia, meu irmão, eu e você, possamos entender a graça de Deus e viver essa graça, demonstrando este amor que Paulo demonstrou e que Paulo ensinou a Filemon. Filemon, que vivia preso nos seus sentimentos por não perdoar, mas Paulo o constrangeu com amor. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia e saiba, Jesus te ama, Ele se importa com você. Amém?